Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso Papo com Palestrante. Hoje nós vamos falar com um mineiro de Belo Horizonte. Ele lecionou durante 14 anos na Universidade Federal de Minas Gerais. É um professor, é um escritor, é um educador e palestrante. Muito obrigada, Júlio Machado, por estar participando do nosso Papo com Palestrante, que é pelos nossos aniversários de 18 anos quase aí, tá bom? Ó, beijão para você. Tudo isso começou quando fizemos 15, eu te comentei, né? De lá para cá, a gente vem fazendo esse Papo com Palestrante para justamente conhecer um pouquinho mais dessas figuras tão inteligentes que nos ajudam, que vão nos eventos, enfim. Obrigada. Muito honrado de estar aqui com você, Sandra. Eu sei que vocês têm 18 anos de vida e eu já te conheço há pelo menos 10 anos. Já estive aí Sim. até presente no seu escritório em São Paulo, numa ocasião que estive aí na cidade. E de lá para cá, viemos alimentando essa parceria gostosa, uma parceria tão assim, com muita confiança, com muita alegria também, sabendo que a gente está ajudando, fazendo isso que a gente faz. Né? Tanto você quanto verdade. É verdade, é verdade. É isso que eu sinto, sabe? Quando as pessoas fazem depois perguntas e tudo, é bem bacana, bem bacana. Então, a ideia do Papo com Palestrante era justamente conhecer mais o palestrante, homem, pessoa, e, claro, o palestrante. Como é que surgiu o Júlio Machado? Quando foram os convites? Então, é por esse caminho. Então, vou começar, tá bom? Tá bom. Então, tá. Bom, me fala um pouquinho sobre a sua infância. Bom, uma infância de filho mais velho, de uma família de 6 irmãos, né? Aqui, sempre estivemos em Belo Horizonte. Eu nunca saí daqui, né? Só saí daqui nem para fazer... parece, pelo seu sotaque. Não, nem só saí daqui para fazer viagens e palestras, mas sempre morei aqui, né? E então, é uma infância. É muito mineiro, Júlio. Oi? Você pode não parecer, mas é muito mineiro. No jeito Sou, de nunca falar. saí daqui de Minas mesmo, eu estou aqui enraizado mesmo em Belo Horizonte. Então, uma infância tranquila, com o papai e com a mamãe, com a família, com vovó, com vovô, com jogo de futebol. Eu gostava muito de jogar futebol, eu era assim, muito peladeiro. A gente chama peladeiro, aqueles que vai jogando. Que é o seu time? Aqui a gente torceu pelo Cruzeiro. Meu pai levava a gente pro Mineirão 2 vezes por semana. Era religiosa lá, bater o ponto lá, quarta e domingo, nos jogos do Cruzeiro. E aí foi uma infância tranquila, de indo para clube no fim de semana, e na escola também passamos normalmente, tranquilamente. E assim foi. Sabe que, calma que você vai ter que falar ainda da escola, porque eu achei muito interessante que você você lecionava educação sexual, não é isso? Não, isso foi mais tarde, quando eu comecei a ser professor de ciências e biologia. Né? Certo. Eu comecei a trabalhar como professor, eu entrei cedo na faculdade, com 17 anos, e nisso eu já estava participando lá no Colégio Padre Eustáquio, que é um colégio de religiosos holandeses aqui em Belo Horizonte. Sim. Eu fui iniciado nos grupos de jovens. O meu caminho espiritual também começou aí. Com 16 anos, 17 anos, eu estava lá no 2º ano do ensino médio, e aí fui fazer aqueles encontros de jovens, aqueles retiros espirituais, e ali acendeu uma luzinha na minha vida que nunca mais se apagou, né? E, aliás, ela veio, foi meio ofuscante, meio pisca-pisca, né, ao longo dos anos. Então, você foi convidado primeiro para fazer uma palestra, você já era professor, já fazia palestra. Né? Não, eu comecei como palestrante, assim, vamos dizer, aquele palestrante informal, já como estudante. Eu me lembro de uma professora eu me lembro de uma professora de português que ela gostava muito de mim porque eu era muito cara de pau, eu tinha assim uma facilidade de falar, de improvisar muito grande. Então, todas as vezes que tinha algum aniversário... esse o Júlio faz. Esse o Júlio faz. Aí tinha um aniversário lá de algum aluno, de algum colega de classe.
Aí a turma logo falava, Júlio, vai lá fazer o discurso. Aí a gente esperava chegar a aula de português, que ela abria essa oportunidade, e o Júlio saía da carteira, ia lá para frente, na maior cara de pau, e falava aqui de improviso, e as pessoas riam, né? Tinha aquela dose de humor, e assim foi. Quando eu comecei a participar dos grupos de jovens, logo eu já me tornei palestrante também nos encontros de jovens. Você lembra a época, mais ou menos? Quantos anos? Isso foi em 1973, 74, por aí. E você já falava sobre educação? Aí os primeiros temas eram temas ligados à juventude, a questão da espiritualidade, das relações de namoro, também falava alguma coisa nesse sentido e tal. Quando eu me tornei... Mas sempre para alunos? Não, isso era tanto para alunos, que eu já era professor, mas nos retiros, é onde eu fazia as palestras, era para os jovens que iam fazer o retiro. Tá certo. Tá certo. Você tinha me dito. Tá certo. Isso. Aí, agora, quando eu comecei a fazer palestras nessa área da educação sexual, foi quando eu oferecia, eu quis fazer assim, uma ponte entre o biólogo e o educador. E o veio que eu peguei, através de um curso de sexologia educacional que eu havia feito com um mexicano que veio a Belo Horizonte, o Dr. Rafael Mazin, me lembro perfeitamente dele ainda, e aquilo me despertou para o tema, para o assunto. Eu falei assim, gente, essa praia aqui eu gosto dela. E aí comecei a trabalhar a década de 80, praticamente toda ela, né? E até com jovens, com as famílias, com os professores, esse tema da educação sexual. Eu ofereci esse trabalho para 2 colégios aqui em Belo Horizonte. Eu quero me apresentar, eu quero me dar uma amostra do que eu sei fazer. E dali não parou mais. Aí um foi indicando para outro, foi indicando para outro. Legal. Eu cheguei a publicar o meu primeiro livro, né, que é Sexo com Liberdade, justamente sobre esse trabalho que eu fazia com a educação sexual com os jovens. Uma educação sexual que era realmente que tinha um viés bem mais de educação do que de sexual, de biologia. Eu não ia ensinar a reprodução humana para eles, né? Eu pensei em perguntar para você sobre o envelhecimento, a sexualidade no envelhecimento, que é uma coisa que estão falando muito também. Mas a tua ideia é a educação. E eu acho que a gente tem essa falta mesmo, sabe, Júlio? Parece que os pais não falam mais com os filhos. Eu não sei o que está acontecendo, entendeu? Uns tabus. Parece que a gente está percebendo. Isso na época que eu comecei a trabalhar esse tema, era realmente eu me sentia uma espécie de um bandeirantes, né? Abrindo caminhos numa floresta virgem, né? E aí os colégios me contratavam, as entidades, a gente falava bastante nesse sentido. Eu cheguei a ser até contratado pelo sistema Pitágoras de ensino, a rede Pitágoras, para ser um consultor nessa área da sexologia, que eles estavam implantando nessa época, nos anos 80, um projeto de educação sexual para os jovens, né? Então, o meu trabalho ficou bem ligado a eles, aos jovens mesmo. Tá. E aí, quando começaram as solicitações das áreas corporativas, isso aí. Para eventos educacionais para professores, que eu sei que você faz muito isso. Quando que começou isso? Como foi? Então eu fiquei praticamente 10 anos, essa década de 80, até o início dos anos 90, trabalhando esse tema da sexualidade humana. Só que aí ele vai ampliando. Só esse. Como? Só esse, até aquela época foi só esse. Depois só que aí ele vai ampliando para relações interpessoais, relação de casal. E as pessoas pedem também que você fale sobre outras. Você fala sobre isso. Que legal. Vai ampliando o leque, porque essa área da sexologia educacional, ela é muito abrangente. Ela tem aspectos da psicologia, da filosofia, da espiritualidade, porque está muito misturado religião com sexualidade, então a gente tem que dar uma desbastada também nessa área aí, porque as pessoas têm muito tabu nesse sentido, né?
Então, começou assim. Agora, no início dos anos 90, então eu comecei a ser convidado pelas empresas não a tratar de temas ligados à sexologia educacional, mas ligados à qualidade de vida, relações interpessoais, porque eu já tinha jeito para fazer isso. Só mudou o assunto. E eu sempre fui um pesquisador nesse sentido. E aí, lendo bastante, estudando bastante, eu fui incorporando esses temas ao meu repertório e de lá para cá só expandiu. Tanto que hoje, né, passados mais de 30 anos, né, eu já tenho 35 anos como palestrante, hoje eu praticamente não sou convidado mais a fazer trabalhos nessa área da sexologia educacional. Né? Não, agora você partiu mais para a área da educação, né? Isso, foi só mesmo naquele começo, no começo. Porque depois a parte corporativa, tanto as empresas quanto as escolas, as prefeituras, né, começaram a me convidar para falar, tanto no caso na parte educacional para os professores, trabalhar a questão da motivação, a questão da aprendizagem, da relação afetiva professor-aluno. Hoje, Júlio, qual é o teu... Desculpa te cortar, pode continuar. Não, então isso, com os professores se tornou assim um trabalho ligado à pessoa deles também. Como você sabe, o meu trabalho ele é mais... Ele é menos técnico. Eu não vou para as escolas, para as prefeituras, secretarias de educação, para falar sobre avaliação, para falar sobre alfabetização. Não é esse. Tem que ter isso, né? Tem que ter isso dentro do conjunto do evento. Claro, tem que isso falar aí, mas tem outras pessoas para fazer isso. Tem pessoas especialistas. Sim, claro. Né? Claro. E que são ótimas e necessárias e admiráveis. Mas não é o meu viés. O meu viés é bem motivacional, é de tocar as pessoas, é de mexer assim bem no eu ia te perguntar qual é o tema mais solicitado hoje para você. Eu estou adorando você já ir falando dos temas, mas além dos... Eu gostaria que você me abordasse um pouquinho, claro, de um jeito amplo, quais temas você fala mais, que é mais convidado também, e qual é o tema e o tema mais solicitado. Me fala um pouco do todo e o mais solicitado. Nas escolas, motivação para ensinar e aprender. Ou também um viés dele, como tornar a escola mais interessante para todos. E para formar um tripé, depois agora da pandemia, eu estou trabalhando muito, inclusive até já esse ano estou fazendo muitas palestras nesse sentido, trabalhando a questão dos dilemas da educação inseridos nesse contexto tecnológico agora. Porque a pandemia ela trouxe essa tecnologia forçosamente. E ela trouxe, e para o nosso negócio tem sido uma coisa interessante. Por quê? Porque surgiu a palestra online. Também. E a palestra online faz todo mundo ter mais tempo. Todo mundo. E isso ajuda o palestrante, ajuda o cliente, que às vezes não tem um gasto tão alto. Isso. Então, eu achei que a pandemia... Ela abriu um viés... Coisa muito ruim, mas em questão de negócios, eu tenho ouvido falar, gente que quebrou e fechou e tal, mas, olha, eu não sei se não está com mais gente indo bem do que mal. Sabe? Porque conseguiu se... Assim, você, as suas palestras diminuíram quando veio a pandemia? Sim, houve uma diminuição na quantidade de palestras solicitadas, né? Tive nos primeiros meses, assim, ficou assim bem vazia a agenda. Mas depois começaram a haver pedidos de palestras online. Foi aí que... Sabe por quê? Porque você não é do ramo de palestras. E você está incluído no ramo de palestras, como palestrante. Eu sou uma agência que coloco o palestrante dentro do evento. Então, eu consegui ter uma visão um pouquinho maior em relação a isso e achei que, no final, essa coisa de palestra online
abriu mais uma porta, sabe? Abriu. Hoje a gente está fazendo as duas coisas. Eu vou fazer semana que vem 2 palestras online para professores aqui de secretarias de estado, de municipal, de Ouro Preto e Mariana. Era para fazer presencial, mas lá agora deram uma fechada na cidade por causa dessa onda de Covid, de gripe que está dando aí. Aí eles preferiram fazer online. E vou fazer no sábado uma presencial para professores também numa escola pública aqui. Então está mesclado as duas coisas. Legal. Não, e está todo mundo um pouco mais tranquilo, né? Os eventos foram cancelados, não teve nem a questão de não vender. Já tinha sido vendido e por conta dessa problemática toda, houve muito cancelamento. Mas, no frigir dos ovos, eu não achei tão horrível por conta disso, por ter aberto mais uma porta para o nosso negócio, né? E, enfim, eu acho que as pessoas estão se acostumando em falar para uma câmera. É verdade. As pessoas estão mais abertas a isso. Eu acho que isso é bem positivo. Eu tinha perguntado para você sobre os temas que você aborda, né? Você chegou a responder qual é o tema mais solicitado? Chegou, né? Então, começamos a falar dos professores, né? E a última coisa que eu comecei a tocar foi que os professores, eles foram forçados a se incluírem na tecnologia, porque foi o que salvou a escola, principalmente a escola pública, foi o WhatsApp, foi a interação dos professores com os alunos pela web, né? Então isso é que salvou, senão não teria nada, seria um apagão. Já não foi bom, porque mesmo assim só teve escolas públicas que tinham muitas limitações, porque eu atendo muitas prefeituras aqui, sabe? A escola particular tem menos limitações, porque a maior parte dos alunos tem computador, tem o celular, e na escola pública não é assim. Né? Então ela tinha que fazer uma coisa meio híbrida, ela tinha que imprimir também folhas de exercícios. Não, eu acho que foi um momento de mudanças e crescimento, eu acho que é mundial, né? O pessoal teve que se reinventar. Agora, o que a gente percebe também, é para isso que eu estou sendo muito chamado também nas prefeituras, é para poder dar uma ajudada nessa resistência que os professores ainda têm. Eu diria que eu não sei avaliar qual que é a porcentagem, não, mas eu diria que é mais ou menos meio a meio, né? Tem uns 50% em torno disso de professores que já estão bem habituados, já estão bem confortáveis com a tecnologia. Mas tem outros que ainda não, eles querem fazer o mínimo possível. Acho que depois a gente vai ficar sabendo isso. Tipo assim, esses professores que não estão conseguindo se encaixar. É um pessoal mais novo ou é um pessoal mais velho? Não, de um modo geral, um pessoal mais velho. De um modo geral, um professor mais velho. Às vezes não. Às vezes isso aí pode ter sido até um gás para a carreira desse professor, entendeu? Eu acho que a gente vai ouvir muito e depois vai ler muito sobre todo esse momento que o mundo está passando, né, Júlio? Ainda nós não temos os dados, né? Ainda está tudo acontecendo, né? Ainda não paramos para fazer o balanço. É verdade. Você sabe que você é um grande escritor, né? Eu queria que desse para você dar só um pitacozinho sobre um pouquinho dos seus livros. Amor e Mudança. Estou louca para ouvir alguma coisa desse livrinho, muito legal. Você já editou esses? Qual é o mais novo para o mais antigo? Amor e Mudança. Não, o primeiro livro é Sexo com Liberdade. Né? Esse foi na década de 80. Sexo com Liberdade. Eu coloquei aqui como fosse o terceiro. Não, que o primeiro, o mais antigo. Né? Esse foi o primeiro, o mais antigo. E foi quando? Esse foi em 86 que eu lancei esse livro. Tem uma data, né? Vai fazer quase 40 anos. E ele foi, inclusive, editado pela Voz, editora Voz, ficou um tempo lá com eles. Que legal, Depois voltou para mim novamente e hoje todos os meus livros, Sandra, os 4 que eu tenho editados, são produções independentes. Eu mesmo é que edito. Corajoso, hein? Eu mesmo é que faço. E olha,
E eu tenho livros aqui que já venderam 18 mil exemplares, 20 mil exemplares. Ai, O Amor e legal. Mudança mesmo é para a 7ª edição. Eu sei disso, que legal. A gente vende nas palestras, né? Porque esse é que é o métier do escritor e palestrante. Porque quando você vai na palestra e leva os seus livros, e eu faço isso com muita frequência, as pessoas querem adquirir, né? Elas querem o autógrafo do autor que está ali presente. E eu faço isso com muito gosto, né? Ó, tem um aqui, A Saída é pelo Outro Lado. Eu já estou doida para ler esse livro. Esse é um audiolivro, né? A Saída é pelo Outro Lado. Melhor ainda. Ele é um CD, ele é um CD onde estão inseridos neles uns 15 podcasts, que são pequenas palestrinhas, 5 minutos, né? E A Saída é pelo Outro Lado, ele foi, vamos dizer assim, o embrião do meu último livro, que eu considero a minha obra-prima, que é esse aqui, O Certo é o Avesso. Que legal, que legal. Esse é o mais recente, que ele foi lançado em 2017. Veja que O Certo é o Avesso e A Saída é pelo Outro Lado, são bem parecidas as chamadas, né? Assim, quando eu falo A Saída é pelo Outro Lado, quer dizer que é do lado do avesso, é do lado de lá, é do outro lado, né? Então é uma outra forma de dizer O Certo é o Avesso, A Saída é pelo Outro Lado. Então, A Saída é pelo Outro Lado são esses 15 podcasts que você escuta e põe no seu carro lá. Se bem que hoje algumas pessoas já não tem nem lugar de botar CD mais no carro, né? Isso, não, eu estava com medo. Hoje estão ficando eu falei assim, eu vou ligar aqui a música e tal. Aí ele fala, mas o que é isso, Sandra? Sabe, era outro mundo, entendeu? Eu colocar um CD, me fala, quais são as qualidades para um grande educador? O que você acha? O que eu tô fazendo? Olha, a palavra educador, ela lá do grego, educiere, é aquele que ajuda a sacar de dentro, a desenvolver. Desenvolver é tirar aquilo que impede da evolução acontecer, né? Então, o educador, ele é muito parecido com um agricultor. O agricultor, ele semeia a semente, mas ele tem a crença vital de que ele não forja a semente, ele apenas ajuda a semente a se expandir, a crescer. Desenvolver sozinha. A se desenvolver naquilo que ela é. Então, o educador, ele é diferente, vamos dizer assim, do professor, porque o professor ele tem um viés mais de ensino, ele quer passar um conhecimento, tudo bem. Eu acho que, inclusive, muitos de nós fazemos até uma dobradinha, professor-educador, né? Eu tenho até uma palestra que se chama O Professor Educador, porque o educador é aquele que está mais interessado na promoção humana. O professor, ele está mais interessado na aprovação daquele aluno, para que aquele aluno tenha boas notas, aquele aluno passe nos concursos. Isso tem um viés mais professoral. O educador não. O educador, ele se preocupa muito mais com o que a gente chamaria do bem-estar, como é que está o aluno emocionalmente. O ensino, né? Como é que está o ensino com todas essas mudanças, não só no mundo, como também na parte educacional. Veja bem, o professor ele está mais ligado ao ensino, o ensino no sentido de transmissão de conhecimento. O educador, ele faz do ensino, que ele também ensina, um pretexto para que ele possa estabelecer uma relação com o aluno, uma relação de confiança, uma relação de onde você faz uma formação. Então, enquanto o professor está mais ligado à informação, o educador mais à formação. Tanto é que o educador, quando ele está assim, quando você se sente um educador, você até abre mão da sua disciplina, de ensinar determinado conteúdo àquela aula. São Paulo Freire da vida, né? Para outra coisa, um educador, temas que têm, às vezes, um interesse mais pessoal.
para tratar, às vezes, de questões ligadas a relacionamento na sala de aula, para você abordar um tema que tem a ver... Eu quero aqui me corrigir, porque eu falei no plural e não existe. Paulo Freire é um só. É um só, os Paulos Freire. Só se for os discípulos, né? Os filhotes dele, né? Uma coisa assim. E, Júlio, qual é o seu propósito? Fala para mim. Olha, o meu propósito é ajudar as pessoas a encontrar o melhor delas mesmas, nelas, né? Por isso que a primeira coisa que eu falo, eu sou um educador. Então eu faço comigo, porque eu só posso fazer com as pessoas o que eu faço comigo. Porque na educação, você não passa uma coisa, você passa quem você é. Você não passa um conhecimento apenas, você passa você. O conhecimento ele vai junto, sejam conhecimentos mais específicos, mas principalmente eu sinto que todo educador ele também é um pouco filósofo. Ele tem que ter um aspecto filosófico, né? Ele tem que estar mais envolvido com algo maior do que aquela mera tarefa que é dada por um professor de matemática, de português. Não, olha, o seu olho brilha, Júlio. Que as perguntas agora, quando entraram na parte da educação, de como... E quando eu te conheci, era isso, você era um palestrante especializado em falar sobre educação e tal. E por isso que eu te perguntei como é que foi a tua entrada na parte empresarial. Pois é. Porque, assim, o que você tem a falar para uma empresa melhorar, mudar, crescer, já que é um lado só corporativo, apesar que hoje está se mesclando, né? Hoje está se mesclando. Mas a essência da coisa é a mesma, Sandra. É porque, veja bem, na escola eu estou dando àqueles professores um algo para a vida deles, para eles se tornarem melhores pessoas antes de serem bons professores. E o mesmo acontece no mundo corporativo. Se eu vou falar com gerentes, se eu vou falar com o chão de fábrica, se eu vou falar com os técnicos, seja quem for, né? Eu estou me interessado na pessoa dele primeiro. Veja, por exemplo, no caso da segurança do trabalho. Eu faço muita palestra nessas CIPATs, né? Que são essas semanas de segurança do trabalho. Eles não me chamam para fazer palestras para falar sobre ergonomia, doenças sexualmente transmissíveis e tudo, que são temas mais obrigatórios, temas mais técnicos. Eles querem que eu fale sobre o fator humano na prevenção de acidentes. Eles querem que eu fale... Uma coisa mais filosófica. Né? Eles querem que eu fale sobre... E para interiorizar, a pessoa tem que entender do porquê. Ela está se protegendo e protegendo o outro. E ensinando as pessoas. Então ela tem que ter amor. Ela tem que ter amor também. Não é só... Porque amor é cuidar. Quando você ama, tem até aquela música que fala, quando a gente ama, é claro que a gente cuida, né? Então, quer dizer, esse autocuidado e o cuidado com o outro é um ato de amor. E eu tenho que ajudá-lo a despertar isso dentro dele. Minhas palestras, eu posso chamá-las de palestras de sensibilização. O que é sensibilizar uma pessoa? É fazer com que ela saia, primeiro, só da mente, só desse aspecto racional e das suas proteções, de querer achar que ela está certa, que está errada, para que ela possa se abrir um pouquinho mais para o novo, para um toque, assim, para algo que eleve o espírito dela. Tem uma frase do Fernando Pessoa que ele diz assim, que tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Então, nas empresas, eu sou chamado para poder fazer isso mesmo, humanização das empresas. Na escola, a mesma coisa, humanização. Não, e você é um cara que vai lá falar coisas fora da caixa. Isso mesmo. Entende? Que os caras devem estar já bem de saco cheio do palestrante, engravatado, entendeu? E não vai falar desse jeito. Vai falar como melhorar a sua... Muito bom. Porque existe palestra de performance de vendas, palestras como você ser um melhor gerente usando determinadas ferramentas gerenciais. Ótimo, tudo bem, mas eu vou lá para outras coisas, né? Nós vamos lá para poder tratar das relações interpessoais, vamos lá falar desse humano em nós que está um pouco escondido, né? Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão.
e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir: amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria, amor. Então, quando eu começo a cantar nas palestras, igual eu estou fazendo aqui, você já me viu falando, né? De repente, eu começo a soltar músicas, assim, a capela, né? Sem nenhum instrumento, mas fica bem natural. Fica, porque aí eu encaixo a letra daqueelas músicas naquele contexto e as pessoas falam assim: gente, eu já conhecia essa música, mas eu não via a profundidade dela, eu não via como que ela tinha tanto conteúdo, como ela nos toca de uma forma diferente, né? E com o autor é poeta, né? O autor é um poeta. Então, isso acaba... Me fala. Eu queria muito saber... No mundo corporativo, veja bem, continuando aqui um pouco do mundo corporativo, uma das coisas que viraram assim, quase que uma espécie assim, de trocadilho foi dizer assim: vamos chamar o Júlio Machado para nos ajudar a afiar o nosso machado. Né? Quer dizer, o Júlio Machado, o afiador de machado. E o que é esse afiar o machado? Afiar o machado, como naquela historinha que conta, tem até um dos meus livros, chama Histórias para Crescer, e lá tem uma história contando que um lenhador, ele perdeu um campeonato de lenhadores porque ele não fazia pausas durante o corte da lenha. Ele só queria cortar. Ficando cego, claro. Né? E aí o machado foi ficando cego. Então eu aproveito essa história para poder criar uma reflexão em torno dela. Gente, na empresa a gente só está trabalhando, não faz as pausas. A pessoa então fica só voltada para a produção, para o trabalho. Inclusive muitos dão até uma desculpa assim: não, eu não posso parar porque eu tenho muito serviço para fazer. E quando a gente começa a refletir com eles, a gente diz que é o contrário. É uma mudança de paradigma. Isso, inclusive, trata esse livro Certo é o Avesso. É o contrário. O primeiro capítulo desse livro, que é um livro que trata de mudanças de paradigma, ele fala justamente sobre as pausas necessárias. O motivo que você dá para não parar, que é porque você tem muito serviço, é justamente o motivo para parar. Eu não posso parar para fazer uma ginástica laboral, eu não posso parar para fazer um relaxamento que seja. Mas você alinha tudo isso, né, Júlio? Você alinha isso tudo com a diretoria ou com o pessoal do marketing para ver se a empresa dá abertura, né? Para você tratar desse assunto com eles. Olha, normalmente, quando eles me chamam, é porque eles já estão querendo isso. Sabe? Legal. Eles estão percebendo. Um cara de fora, eles ouvem mais. Uma pessoa de fora, eles ouvem. Uma pessoa de fora, eu não estou falando com eles, não é para que eles parem de trabalhar, não, é para que eles rendam mais. Aí que está o pulo do gato. É isso mesmo. Essas pausas não é para ficar lá folgado, para poder ter menos horas de trabalho. Não, é bem dentro do princípio do afiar o machado. O lenhador que afia o seu machado, ele faz pausas, aparentemente perde tempo, mas no final ele ganha. Sim. Ele ganha. Então hoje tem empresas aí mesmo, em São Paulo está cheio delas, que a hora que dá 3h30, 4 horas da tarde, eles vão fazer um break de 15 minutos naquela área toda ali, naquele andar, para fazer, por exemplo, um trabalho de meditação, vão fazer um mindfulness, porque eles entendem que se a pessoa fizer um momento de relaxamento, hoje a neurociência está mostrando que quando o cérebro faz esses momentos de pausas, quando ele se alinha em outra área de vibração, São outras sinapses, né? Ele vai para as ondas alfa, né? As ondas alfa. Sim, alfa. Cria um rendimento muito maior quando ele retorna ao trabalho. Então as pessoas param, para render mais, não é para ficar folgada, é para ficar à toa, não. E aí essa é a visão, que algumas empresas já têm isso como fato consumado e outras ainda estão aprendendo a enxergar isso, né? Porque às vezes a pessoa fica exaurida, sabe? Essa coisa das pessoas entrarem em depressão e não aguentar mais fazer o trabalho. Então, tudo isso que está vindo com essa tecnologia excessiva, sabe? Com pouco tempo de descanso, está fazendo com que as pessoas adoeçam e só fique pensando no agora, ou sei lá,
não sei, eu sou uma empresária também, entende? Micro, mas eu me preocupo muito com meus funcionários, sabe? Eu quero que eles estejam bem, porque assim eles vão produzir mais. Isso é uma tônica, né? Nós tivemos até aquele momento como é que é? The best place to work, uma coisa assim, o melhor lugar para trabalhar, que tem até rankings. Não, ainda tem. The best place. Não, ainda tem, ainda. Isso, então, isso. Todo lugar que prima por isso, eles valorizam esses momentos tem lugares que levam, inclusive, até massagem lá para dentro da empresa, fazem Tai Chi Chuan, fazem yoga. A gente passa muito mais tempo. Agora está mudando, é isso que eu estou te dizendo. Isso aqui foi uma mudança que a gente ainda não sabe para onde que a gente vai, porque hoje as pessoas conseguem ter uma disciplina para trabalhar em casa. Mas que o empresário tinha que perceber de como essas pequenas ações podem mudar o resultado. Tremendo, é. Por isso que pausa, Gabriel Machado, a pausa é de minutos para render mais horas. Então, é muito, a relação custo-benefício é muito grande. Mas para isso tem que ter visão. Para isso a pessoa também tem que comprar essa ideia e fazer com ela mesma. Não adianta falar assim, os outros vão fazer, faça isso lá vocês. Eu vi aqui uma empresa aqui grande, uma siderúrgica aqui em Minas Gerais, bem conhecida, e tinha um andar em que as pessoas faziam mais a ginástica laboral do que os outros andares. E esse andar que as pessoas faziam mais a ginástica laboral é porque o chefe deles ali fazia também e era um incentivador, um divulgador, né? Ele era um entusiasta disso, enquanto que nos outros lugares, nos outros andares e nas outras sessões, eles até falavam assim, vão lá fazer vocês. Esse negócio de vão lá fazer vocês, quer dizer... Empresa? Oi? Será que ele ainda está nessa empresa? Pois é, pra você ter uma ideia. Isso passa uma mensagem subliminar, tipo assim, vocês que estão podendo, né, estão sem serviço, vão lá fazer esse break. E eu não, estou muito ocupado. O que ele está dando, na verdade, hoje, a gente faz a leitura, é que ele é um sujeito à beira de um estresse, porque ele só pensa no fazer. Então, ele conjuga dois verbos muito, o ter e o fazer. E o verbo ser está raquítico. Porque há que se cuidar do ser. Tem uma música dos Paralamas do Sucesso que fala assim, eu, às vezes, fico a pensar em outra vida ou lugar, estou cansado demais. Eu não tenho tempo de ter, o tempo livre de ser, de nada ter que fazer. E aí o refrão dela é, eu acordo para trabalhar, eu corro para trabalhar, eu durmo para trabalhar. E aí fica aquela correria e a pessoa vai chegar uma hora que ela vai parar forçosamente num CTI, num hospital, porque aí ele se justifica a pausa, né? Agora eu tô doente. Não é assim? Poxa, mas a gente fica com culpa, né? É difícil mesmo, é muito difícil. Que você me falasse qual que é a sua estrutura familiar. Tem filho, mulher, papagaio, cachorro? Tá certo, tá certo. Bom, então eu moro aqui num apartamento que tem uma vista muito bonita, aqui para mata. Eu gosto muito de estar num lugar onde tem muitas árvores, para eu fazer minhas caminhadas, porque eu sou uma pessoa que tem uma atividade física bem constante, né? Todos os dias eu faço ou caminhada, ou eu faço um pouco de musculação, porque aqui no meu prédio também nós temos... Faz muito bem. Faço também uma yoga, porque eu já aprendi também algumas posturas de yoga. Então eu me cuido da minha alimentação, ou seja, aquilo que eu prego para os outros, eu procuro fazer o dever de casa aqui também. Claro que ninguém faz perfeitamente, mas pelo menos tem uma coerência nesse sentido. Então eu moro nesse apartamento aqui, já tem 20 anos, eu tenho 4 filhos, sendo 3 casados e um solteiro. E esse solteiro, inclusive, ele trabalha aí em São Paulo. Ele é um administrador de empresas que trabalha numa construtora aí. E eu já tenho 3 netos, sendo que 2 já nasceram e um vai vir para abril. A Beatriz está chegando aí para abril. O Guilherme tem 9 anos, a Alice vai fazer 4.
E são Ai, dois que casais de gostoso. filhos. Sou casado também com uma baiana chamada Osanete, que mora aqui comigo nessa casa. Ela também é consultora, ela é mais consultora, ela é menos palestrante, apesar dela fazer palestras também, mas ela gosta mais do trabalho organizacional, né? De trabalhar com os Sim, grupos e sim, tudo, né? sim. E eu já sou por esse viés mais de falar para grandes grupos e assim de palestras mesmo, né? Minha mãe ainda é viva aqui em Belo Horizonte, meu pai já faleceu tem mais de 22 anos. Meus irmãos todos moram aqui, essa família de 6 filhos que nós somos, todos Ai, moram que aqui em Belo bom. Horizonte também. Então é uma família assim bem Não, e a gente bruta. está ficando mais velha, mais velho, né? E a gente quer mesmo os amigos e a família, Fica perto, isso mesmo. não é? É. É tão importante isso na vida, É de uma querido. maneira tranquila, sem muitos apegos, sem muito entrar demais, ficar na vida uns dos outros, né? Mas criar assim uma convivência fraterna, uma convivência onde a gente sabe que pode Claro, contar um com o outro. claro. Acho que o mais legal de uma família é assim, conte comigo. E essa Não, mas é família, isso mesmo. e essa família não É é isso só a mesmo. família de sangue, né? É a Claro. família universal. Porque à medida em que a gente vai realmente compreendendo o amor, vai compreendendo o que é ser humano, a gente vai incluindo cada vez mais pessoas. Não quer dizer que você vai aumentando o número de gente na sua vida, né? Isso vai Ai, do acontecer. Facebook. Mas Amigos do Facebook. Ah, não é essa a questão. A questão é você aumentar o seu olhar amoroso, né? Você incluir as pessoas e não só as pessoas, mas também todo o seu entorno, as plantas, né? Você olhar aqui minha varanda aqui parece uma floresta. Um grande amigo também é maravilhoso, você ter amigos, manter os amigos. Eu queria então que você me falasse o que te faz feliz. Olha, vamos fazer uma. Tem várias coisas que me fazem feliz, né? Mas assim, a questão número 1 mesmo é eu ter um espaço para ficar comigo mesmo. Isso me dá assim um contentamento, um conforto. É a primeira coisa que eu faço quando amanhece o meu dia. Eu pulo da cama e vou ficar comigo. Inclusive é um momento em que... Você sabe que a minha mãe não me entende. Mas graças a Deus eu casei com um homem que me entende. Ele sabe que eu preciso disso também. Desse espaço. Tanto é que o café da manhã... De estar sozinha, só você, né? Então, aqui o café da manhã eu não tomo junto com a minha esposa, não. A gente só almoça juntos, toma o café da tarde e a sopinha da noite quando é o caso, né? Nem isso, porque não moramos juntos. Mas o café da manhã é ela na dela, lá no tempo dela, no ritmo dela. Vocês se adequaram, claro. E eu no meu, Então eu fico comigo aí pelo menos umas 3 horas pela manhã, nesse ritual, né, de estar comigo. Inclusive no meu Instagram, que eu até aproveito para poder falar sobre ele aqui, que é o Júlio Machado Palestras, eu estou agora lançando lá, são uma sequência de 3 pequenos vídeos que fala como iniciar bem o seu dia. O primeiro vídeo ele fala, você tem feito pausas para afiar o seu machado? Aí eu faço essa sensibilização. E depois os outros 2 vídeos dicas para você iniciar bem o seu dia. Aí eu vou contar um pouquinho do que eu faço e dar dicas. Não é receita, não é gabarito para ninguém seguir, mas são dicas que podem ajudar. O que mais faz você ficar com sucesso, Júlio, é que agora, uma palestra sua se multiplica. Você está entendendo? Não é que você fala e, poxa, o pessoal... Não. As pessoas querem que você vá na empresa para também falar para um outro grupo. E é assim que vai virando um palestrante mais famoso, mais conhecido e respeitado, né? Então, você me perguntou o que me faz feliz, e esse é o primeiro lugar. A segunda coisa é eu poder estar em contato com a natureza, também me faz muito feliz. Esse fim de semana mesmo, eu subi a Serra do Curral aqui, que aqui em Belo Horizonte nós temos uma serra aqui. Fui para lá para fazer uma caminhada, bem lá no alto, com aquela vista para Belo Horizonte, que fica lá bem no alto, lá, né? Nós temos uma serra aqui ao redor da cidade.
Isso também me faz muito bem. Gosto muito de ver filmes, eu e minha mulher, nós gostamos muito de ver filmes. Tanto é que, qual que é o filme para hoje? Pelo menos uns 4 filmes por semana a gente vê juntos aqui, sabe? Que gostoso! Ler também é um bom livro, eu gosto muito de ler livros. Atualmente eu tenho lido, assim, alguns romances, eu parei de ler um pouco esses livros, assim, mais técnicos, mais de autoajuda, mais ligados a, assim, e assim, não, tá bom, já chega desses livros, já nessa altura do campeonato. Agora eu quero coisas românticas. O livro que eu estou lendo agora é sobre. O título dele é A Joia de Medina, que é um livro sobre as esposas de Maomé, né? Quer dizer, é um romance feito lá naquela época, lá Idade Média, essas coisas todas, né? Eu gosto muito de romances que tem um aspecto histórico também, que tem onde você aprende um pouquinho da história. Os livros do Dan Brown, por exemplo, eu gosto muito de ler, porque Código da Vinci, O Símbolo Perdido, né? Então, olha, eu também sou bem eclética para livros também. Eu acho que é muito bom isso. Quem gosta de ler, quer ler uma coisa boa. Eu gosto muito de biografia. É ótimo também. Eu leio biografias legais, assim, sabe? Confesso para você que leio pouca biografia, mas eu estaria até interessado em incluir também alguma. Ai, que bom, que bom. Querido, olha, com muita tristeza eu tenho que terminar a nossa conversa. Tá bom. Júlio, você é uma pessoa que, desde que eu te conheci, eu te admiro. Agradeço muito a nossa parceria até o momento. E esse vídeo, eu estou querendo justamente que as pessoas te conheçam mais para ficarem empolgadas de te contratarem. Esse é o primeiro intuito. É claro. O segundo é mais de conhecimento mesmo. Tá certo. Entendeu? É mais de ouvir duas pessoas conversando e achar interessante, né? Então, eu te agradeço muito pela tua participação, querido. E você vai ver... Depois a gente coloca você lá no YouTube, vai gostar, você vai gostar. Tá ótimo. Eu agradeço muito, Sandra. Obrigado, viu, querida? Um beijo no seu coração aí. Tchau, tchau. Beijo, viu? Tchau, querido. Até.